Bom, vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. A Giovana, o Vini aí, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Aula de número 8. Chegamos à aula de número 8 e hoje nós vamos aprender sobre o pecado de Davi e suas consequências. Eu deixei fixado aqui para quem for entrando saber o título da nossa aula, aula de número 8. O Renan comentou aí. Como assim, Jason? Pensei que chileno não sentia frio. Sente sim! Gente, eu vou fazer uma oração. Feche seus olhos aí. Põe a mão no seu coração se você puder, conectando a sua fé aqui com a minha, tá bom? Senhor, muito obrigado por este domingo. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado por essa aula, Pai, porque cremos que o Senhor falará grandemente aos nossos corações. Que venhamos aprender, Senhor, com essa aula, com as experiências, Pai, aqui relatadas através da Tua palavra a respeito da vida de Davi. Venha estar despertando em nós aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado. Que venhamos ter um coração voltado para o Senhor, assim como Davi teve. Nos ensina, Pai, a ter um coração puro. Te entregamos, Pai, esse dia. E queremos o Senhor do nosso ladinho, perto de nós. Amém! Amém? Você orou comigo? Então está feito! E nós estamos aprendendo aí esse quarto trimestre sobre Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. Você se recorda disso, né? E nós vamos entrar aqui no nosso texto áureo, nosso texto do dia aí, que está lá em 2 Samuel 11:1. Você pode abrir aí comigo a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura deste texto de 2 Samuel 11:1. Combinado? Deixa eu ver aí os dedinhos. Fica ligado aí comigo, hein? Você fica ligado aí comigo. 2 Samuel 11:1. Diz assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Preste atenção nisso que vamos ler agora. Mas Davi ficou em Jerusalém. Esse foi o nosso texto áureo do dia e agora nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, o texto bíblico da nossa classe, que se encontra em 2 Samuel 11. Nós iremos ler o versículo 2, o versículo 4 e o versículo 5. Depois da leitura do versículo 2, 4 e 5, você vai pular para o 14 e para o verso 17, combinado? Então vamos lá a leitura destes. Então aí o versículo 2 de 2 Samuel 11 diz assim: certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Versículo 4. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Verso 5 agora. Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Agora nós vamos para o versículo 14 e versículo 17, que diz assim: na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. Verso 15. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. E por último, verso 16 aqui e 17.
Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Então aqui nós finalizamos a nossa leitura de classe e nós vemos aqui na nossa lição, nós vamos aprender uma verdade importante. Vamos aprender muitas verdades aqui através da vida de Davi. Mas nós vamos focar aqui na tentação neste primeiro momento. E vamos entender que a tentação, a resposta à tentação para não pecarmos, não é simplesmente ignorar a tentação e não ser indiferente a ela, mas invocar as promessas bíblicas por meio da fé, confessar as promessas de Deus. Aqui, neste livro precioso que nós aprendemos a respeito de Deus, para sabermos lidar ali com a tentação. Oi, pessoal, para quem eu não dei oi, a paz, o áudio. A Kézia colocou, que feio que Davi fez. Pois é, no decorrer da lição nós vamos ver muitas outras coisas e as consequências aí, né, do ato de Davi com Betseba. Então nós vamos notar aqui, né, notamos aqui no nosso texto bíblico o pecado de Davi com Betseba. Uma vez que foi concebido, mudou completamente aqui a vida de Davi, o homem ali, né, segundo o coração de Deus. De uma caminhada de vitórias, então nós vemos aqui, né, na trajetória de Davi. E agora um cenário de tormento. E aí eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês acham que a tentação é pecado? O que vocês pensam a respeito da tentação? Enquanto vocês vão mencionando aqui a respeito da tentação, nós vamos falar sobre a palavra-chave da nossa aula hoje. A palavra-chave para a nossa aula é pecado. E eu vou ler aqui para vocês a definição dessa palavra-chave de hoje. Pecado. Diz assim: transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Então, note aqui o que nós estamos falando a respeito da palavra-chave da nossa aula. Pecado. Transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. A vida aqui de Davi como um homem comum, nós podemos dividir ela em dois momentos. Um momento antes do pecado, né? Antes de cobiçar Betseba, antes da queda. E o outro momento que nós vemos aqui na vida de Davi, né? É depois da tentação, depois da queda. Nunca mais a vida de Davi foi a mesma após o ato, né? Após ceder à tentação ali de ver Betseba despida ali, né? Se banhando. Pode ser que Davi não tenha considerado as consequências que o seu ato traria ali, né? Afetando não somente a vida de Davi, mas a vida de toda a sua família. O adultério com Betseba e o planejamento aqui, né, conforme nós lemos de acordo com o texto bíblico, Davi ele planejou a morte de Urias e certamente, sem dúvida, esses acontecimentos estão entre uns acontecimentos mais condenáveis e repulsivos já vistos na história aí da Bíblia, né? E nós vamos ver que Deus, o nosso Senhor, nosso Pai, o Deus de toda justiça, não se agradou do comportamento de Davi, né? A forma como Davi desprezou a palavra do Senhor, aquilo que agradava aos olhos do Senhor, tendo essas atitudes. Então eu vou te convidar a abrir comigo lá em 2 Samuel 11:27. 2 Samuel 11:27. Que vai dizer assim: terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Nos pontos mais adiante, nós vamos ver a forma como foi desenrolando essa história aqui, né? Mas note que Deus
não se agradou da atitude de Davi. E depois, Deus, um Deus todo misericordioso, recebe ali o lamento de Davi. Davi se aproxima de Deus em arrependimento por todo esse ato, né? Por ter cedido à tentação, por ter cometido esse adultério, né? Ter ficado com uma esposa, né? Com Betseba, a qual já tinha um esposo, Urias, né? O seu soldado ali, né? Leal, por sinal. E nós vamos ver isso lá em Salmo 51, todo esse arrependimento, todo esse constrangimento. Mas tome nota desse capítulo aí, Salmo 51, porque nós retomaremos a lembrar, né, desse Salmo 51. E no nosso primeiro ponto aí da lição, Davi e a tentação antes do pecado. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui com a nossa aula é que ninguém está imune à tentação. Diga aí para quem está do seu lado, olha, ninguém está imune à tentação. E a Bíblia, ela nos traz muitos respaldos a respeito da tentação, para nós aprendermos a lidar com isso. Eu anotei aqui 3 referências bíblicas que é importante a gente ler. Tiago 1,14, nós vamos ler, 1 Tessalonicenses, e nós vamos ler Mateus 4,3, que é um versículo também muito conhecido. Eu vou abrir aqui primeiro, então, em Tiago 1,14. Isso para nós começarmos a entender a respeito desse primeiro ponto da lição e sobre a tentação. Que ninguém está imune à tentação. Tiago 1,14 vai dizer assim. 1,14. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então está aqui um primeiro ponto a respeito da tentação, onde a tentação faz parte, né, aqui da nossa natureza humana, e aqui tem o versículo de Tiago 1,14, que vem nos exortar a respeito da tentação, o que é a tentação e como que acontece esse desfecho, né, esse desenrolar aí da tentação. E agora nós vamos ler 1 Tessalonicenses 3,5, para entendermos quem é o tentador. Quem é o tentador? 1 Tessalonicenses 3,5 vai dizer assim. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Então, note aqui, quem é o tentador? O diabo é o tentador. E aqui Timóteo foi ali ver se os fiéis, eles permaneciam firmes, se eles não tinham porventura caído, cedido à tentação. E o outro versículo muito conhecido que nós vamos ler é Mateus 4,3. Talvez você saiba falar até de cor o que aconteceu ali em Mateus 4,3, mas nós vamos ler para entendermos melhor a respeito da tentação. Mateus 4,3 vai dizer assim. Diz assim, o tentador, quem? O tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Então, note aqui que o próprio diabo é o tentador e ele não deixou Jesus imune disso. Como homem, Jesus também foi tentado. A diferença é que Jesus não cedeu à tentação. E as Escrituras vêm nos alertar a respeito disso. E vêm nos dar todo o respaldo para vencermos as tentações. Mas antes de nós entrarmos nos respaldos que nós temos bíblicos para vencer a tentação, vocês precisam entender quais são as fontes de tentações. Quais são as fontes de tentações? A Bíblia vai falar de 3 fontes de tentações. E a primeira fonte as Escrituras revelam 3 fontes básicas de tentações. A primeira é o diabo. Por que o diabo? Ele é um ser espiritual que se opõe a Deus e a tudo que Deus criou. Inclusive nós, que somos as criaturas perfeitas, né? Criação perfeita de Deus. Então o diabo se opõe a nós. Essa é a primeira fonte de tentação.
E qual é a segunda fonte de tentação? O mundo. Aí você vai perguntar, o mundo, Flávia? Por que o mundo? Sim, porque é o mundo com o seu sistema, os princípios cristãos, tudo aquilo que Deus requer de nós, né? A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o mundo fica aí como a segunda fonte de tentação. E a terceira fonte de tentação é a carne. Por que a carne? Porque no sentido bíblico é a natureza humana, que é decaída e propensa aí, né, ao pecado. Mas, a fim de vencer os desafios aí das tentações, né, dessas fontes de tentação, a Bíblia nos traz inúmeros respaldos para nós utilizarmos como escudo da nossa fé, para nos trazer vigilância, para nos ajudar a caminharmos aí, né, na nossa vida cristã, sem vacilarmos, sem ceder à tentação. E eu separei aqui 3 versículos. Nós falamos aí sobre as 3 fontes de tentações, que são elas, o diabo, o mundo e a carne. Quando nós estamos falando aqui na esfera do diabo, né, essa fonte de tentação, eu separei aqui o versículo de Tiago 4:7, que vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Perceba, a Bíblia ela tem vários respaldos que nos servem de escudo para combatermos a tentação. Aqui eu separei para cada fonte, eu separei um versículo para você memorizar aí, para você guardar, tomar nota. O próximo é o mundo, e eu separei aqui 1 João 2,15, que vai falar: quanto aos apelos do mundo, né? Quanto ao que há no mundo, não ame o mundo, e nem o que nele há, porque tudo isso vai passar. Nós um dia estaremos com Cristo, nós fomos criados para a eternidade. Então não vale a pena nós amarmos tudo que há neste mundo, porque tudo que há aqui um dia vai passar. Nós precisamos visar, pôr os nossos olhos na eternidade, que inclusive faltam poucos os minutos aí, né? Para estarmos com Cristo. Então precisamos andar vigilantes acerca disso. E no terceiro ponto nós vamos falar sobre a carne. E aqui eu anotei Gálatas 5:25, que vai nos advertir a respeito do que, olha, você não precisa andar, mas como viver em espírito. Só assim você vai conseguir vencer a tentação. Se você não andar em espírito, não tiver o discernimento do espírito, você não vai conseguir ter vigilância, você não vai conseguir vigiar os seus passos. Note que o rei Davi ali, o primeiro versículo que nós lemos, fala que Davi tinha que estar lá no campo de batalha, né? E o que ele fez? Ele ficou em Jerusalém. Então é importante nós notarmos onde estamos. Estamos na posição que deveríamos estar? Quem são as nossas amizades? Em que contexto nós estamos inseridos? Fica aí um alerta para nós. Ok? Então nós podemos resumir aqui esse primeiro tópico, que a tentação é uma realidade na nossa vida, uma realidade na vida do crente. E possui 3 fontes básicas aí, né, de tentação, que é o diabo, o mundo e a carne. Mas nós temos muitos respaldos bíblicos para isso. Agora nós vamos entrar no ponto 2 da nossa lição. Davi e o seu pecado. Quando Davi cai, né, na tentação, cometendo o adultério com Betseba, Betseba manda ali uma carta, né, para o rei Davi falando: estou grávida. Então aquele pecado, ele gerou ainda mais problemas, porque agora a Betseba, que era casada com Urias, ficou grávida. E Davi se vê aqui num momento muito perturbador de sua vida. E ele tenta ali de diversas maneiras tentar camuflar o seu erro. Isso é uma atitude muito comum de quem peca. Muitas vezes não queremos arrumar o problema da raiz, queremos dar o nosso jeitinho. E foi o que aconteceu aqui com Davi. Davi tentou camuflar, e eu anotei aqui 4 pontos do que Davi fez ali para camuflar o seu pecado. O primeiro ponto Davi ordenou que Urias voltasse da guerra. Mas qual era o intuito de Davi? Chamar Urias: olha, Urias, eu quero saber como está a guerra, como tem indo as coisas. Então,
Urias tem ali um encontro com Davi e Davi ele cede, ele oferece um presente para Urias. E qual foi o presente? Olha, Urias, vá para sua casa, descanse com a sua esposa. Então nós vemos aqui um cenário onde Davi está começando a planejar algo, querendo esconder seu pecado ali, né? Tentar alguma forma dizer, eles vão ter que ter alguma relação ali para falar que esse filho não é meu, para eu não cair nesse, né, para não descobrirem esse meu pecado. Então esse foi o primeiro planejamento aqui de Davi. Só que Urias, ele era um soldado leal e ele não se achou digno, né, de deixar os soldados na guerra, onde eles estavam dormindo em cabanas, em acampamentos, né, ali passíveis de morrer a qualquer momento na guerra. E Urias ali com a sua esposa, como que ele poderia descansar? E Davi, vendo que Urias não foi para casa, questiona Urias, mas por que você não foi para casa? E Urias fala, não, como que eu poderia dormir com a minha esposa, descansar, enquanto os soldados estão lá dormindo em cabanas, né, passíveis de serem mortos? E aí Davi novamente reforça isso, né, e é o segundo ponto que nós entramos. Em segundo lugar, né, Davi insiste ali para que Urias permanecesse em casa, mas novamente Urias não vai para casa e dorme ali com outros soldados do rei, né? E não vai para casa. E o terceiro momento é que Davi oferece um banquete para Urias. Tudo isso, Davi tentando planejar uma forma de camuflar o pecado. E aí o que Davi faz? Embriaga Urias. Mais uma vez na tentativa de conseguir enganá-lo, falar, olha, você teve relação com a sua esposa e porventura, né, Betseba engravidou do próprio marido. Mas, novamente, não deu certo. Urias era um soldado leal e ele não foi para sua casa. Então, nós chegamos aqui, é isso mesmo, Aldi, Urias era fora de série. E nós vemos aqui que Urias era vigilante no ponto que diz respeito a ofício, né? Porque quando nós falamos de ofício, Davi, no momento em que teve ali a tentação com Betseba, era para ele estar em campo. Os reis naquele período, né, estavam em campo e Davi não foi. Urias, diferente de Davi neste momento, neste aspecto, né? Mesmo o rei falando, olha, vá descansar, Urias não conseguiu por ser um soldado leal e ter consciência de qual era a sua missão, o que ele deveria estar fazendo naquele momento. Então, o rei Davi manda uma carta para Joabe, que está ali como real comandante, né, das tropas do rei Davi, e fala, olha, nós vamos ler aqui o versículo 16 e 17 de 2 Samuel, para nós vermos o que Davi fala, né, nessa carta, o que ele expõe ali para Joabe, né, que está ali como comandante das tropas. Deixa eu abrir aqui 2 Samuel. Se você está em 2 Samuel comigo 11, nós vamos ler o versículo, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 16 e 17, que é o que Davi manda na carta. Diz assim, 2 Samuel 12, deixa eu ver aqui, versículo 16 e 17. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Então essa daqui foi o quarto planejamento, vamos dizer assim, aqui do rei Davi, para intentar ali contra a vida de Urias e tentar camuflar o seu pecado. E dentro do ponto 2, aqui no subtópico 2, o pecado descoberto. Urias então morre e Davi toma, né, Betseba ali como sua esposa. Pois é, Urias morre de forma covarde, né, aí, e isso é terrível. E nós vemos aqui o afastamento de Davi para com Deus, porque ele despreza ali, né, o que é vontade do Senhor no que diz respeito a essa atitude que ele teve com
o adultério com Betseba, esse planejamento da morte de Urias também. E o pecado descoberto e exposto. Quando Davi pensa que resolveu o problema, ok, Urias morreu, tomei Betseba, ela está grávida, e ele pensa que está tudo resolvido, que está tudo ok, ele camuflou o pecado, ninguém descobriu que houve adultério, e está tudo certo. Só que então Deus envia o profeta Natã, e aí nós vemos a entrada do profeta Natã. E chega ali e fala para Davi, narra, né, uma parábola a respeito de um camponês. E ele conta, olha, Davi, existiam 2 homens. Um era rico, tinha muitas ovelhas e gado, e tinha um outro que não era rico. Só que ele tinha uma ovelha que ele amava muito, que ele zelava muito. E chegando um visitante, né, foi visitar o homem rico, este, ao invés de pegar a ovelha ali do seu pasto, do seu gado, ele toma a ovelha deste que era pobre e que só tinha uma única ovelha, a qual ele amava e zelava muito. Então Davi, ouvindo isso, ele fica furioso, né? Porque ele fala, como que o homem rico, né, pega a única ovelha que tinha o pobre para satisfazer ali aquele viajante, aquele visitante que foi visitar ali o homem rico. Ele fala, este homem é digno de morte, ele deveria dar 4 ovelhas a mais para o homem que ele tomou, né, para o pobre que ele tomou uma única ovelha. E ali, então, ele mesmo dá o julgamento para a atitude dele, né? E aí, o que o profeta Natã fala? Fala para ele, pois bem, este homem é você. Então, nós vemos aqui que o profeta Natã, com muita autoridade e discernimento da parte de Deus, se achega ali, né, até Davi para expor o seu pecado e mostrar para ele, olha, não pense você que Deus não viu o que você fez ou que o seu pecado não foi visto, né? Foi sim, e agora é exposto dessa maneira ali para o rei Davi. Então Davi amargamente chora e o profeta Natã é como se fosse um espelho, né? Na nossa vida existem pessoas que são espelhos. Às vezes nós estamos no caminho errado e chega alguém para nos advertir, nos exortar, nos orientar a respeito do que nós estamos fazendo, ou se porventura estamos nos afastando dos caminhos do Senhor. E aí aqui então nós podemos fazer um resumo desse segundo tópico. Ao tentar esconder seu pecado, Davi o agravou ainda mais, levando Deus a expô-lo por meio do profeta Natã. E aí o ponto 3, Davi e suas consequências do pecado. A consequência do pecado, ela atinge, né, o ser humano em 3 esferas. A primeira esfera que nós vamos ver é emocional. A primeira, na verdade, é espiritual, a segunda emocional e a terceira física. Nós vamos ver que espiritualmente Davi já estava afastado do Senhor. E o profeta Natã fala, olha, você desprezou aquilo que agrada ao Senhor. Você desprezou cometendo este pecado de adultério. E por isso a espada nunca mais vai sair da sua casa. E Davi nem imaginava tamanha consequência que esse pecado ia gerar, não só para ele, mas para toda a sua família. E nós vamos ver que a filha de Davi, né, Tamar ali, as consequências desse pecado não vêm de estrangeiros, mas brota da sua própria casa. Tamar, a filha de Davi, ela é coagida ali pelo seu irmão, né, pelo seu próprio irmão, ao ponto de ser abusada sexualmente. Depois nós vemos outros filhos de Davi morrendo precocemente, inclusive o filho que ele teve com Betseba, entre tantas outras desgraças, tantos outros infortúnios que ocorreram aí na vida de Davi e em sua família por conta das consequências desse pecado, de não vigiar, de desprezar o que agradava aos olhos do Senhor. E os especialistas, eles dizem, né, eles advertem que muitas doenças psicossomáticas, o que é doenças psicossomáticas? São doenças da alma, né, doenças da alma de origem da mente que acabam afetando o nosso físico. Então o pecado, ele traz morte para nós. E ele nos atinge na esfera espiritual, depois nos atinge na área emocional, e depois ao ponto de chegar na esfera física.
Então, precisamos estar vigilantes. E essa aula vem nos advertir a respeito disso, né? Olha, antes de você ceder à tentação, se apegue na palavra. Gere fé no seu coração através da palavra de Deus. Nós temos aqui muitas instruções que podemos nos apegar. E Tiago 5 vai dizer assim, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E Davi, ele pôs em prática isso. Quando o profeta Natan chega ali e exorta ele, né, expõe o pecado dele, ele chora amargamente, ele se volta para o Senhor arrependido. E lembra que eu falei para vocês do Salmo 51? Eu falei, olha, tome nota aí do Salmo 51 que nós vamos voltar a falar dele. Ali, esse salmo é lindo. E ali no Salmo 51 nós vemos o arrependimento, o pesar que Davi se colocou ali. Senhor, dai-me um coração puro, pequei contra o Senhor. E ele se humilha perante a presença do Senhor. Às vezes nós vemos que nós mesmos pecamos e nós queremos nos afastar de Deus. Não, quando nós pecamos, nós precisamos nos aproximar de Deus. Ele é que tem salvação para nós, palavras de vida eterna. Se você pecou, não está sabendo como lidar com a tentação, peça ajuda. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, que é por causa disso o quê? Do pecado que há entre vós muitos fracos e muitos doentes que dormem. Então, em primeiro plano aí, o pecado nos afeta espiritualmente. E em segundo plano, chega a nos afetar no físico. Então, que não venhamos permitir que isso aconteça, mas que antes venhamos nos apegar na palavra do Senhor. Peça ajuda, confesse o seu pecado, se achegue a uma pessoa que você confia muito, mas não desista de se aproximar de Deus, não se afaste. O rei Davi, ele se aproximou de Deus, ele falou, Senhor, me perdoa, mas note que as consequências por conta do seu ato, do seu pecado, elas foram inevitáveis, porque toda ação gera uma reação, o pecado ele traz nessa consequência. Mas Davi escolheu se aproximar de Deus e obter ali perdão. Então eu gostaria de te convidar. Leia o Salmo 51 e ao final desse vídeo eu gostaria que você mencionasse qual versículo te chama mais atenção do Salmo 51, que é esse momento de arrependimento, esse momento que Davi chora ali quando o profeta Natan expõe o pecado dele. É muito lindo o Salmo 51, eu separei aqui alguns versículos que me chamaram a atenção. Eu também, ao final desse vídeo, vou ali colocar o versículo que eu mais gosto. São versículos que nós, quando pecarmos, quando porventura nos vermos, olha, pequei, falhei. Ali o Salmo 51 nos ensina de que forma podemos nos achegar, né, para com o Senhor, em um coração quebrantado, em um coração arrependido. Então, não corra de Deus, se aproxime de Deus, Ele te ama, Ele me chama, Ele me ama e Ele está com os braços abertos para nós, assim como foi ali, né, Deus perdoou Davi por sua atitude e por seu pecado. Combinado? Vocês vão deixar seus comentários no final desse vídeo? Eu vou amar ver os comentários de vocês lá e eu também vou deixar o versículo que mais me chama a atenção ali do Salmo 51. É lindo. Galera, nós vamos voltar agora para o nosso culto. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o comentário. Um beijo e até a nossa próxima aula. Até mais, galera!